Então, galera, aqui é o Correleto Caio Martins. Estou aqui para dar prosseguimento à série de perguntas e respostas. Hashtag Eu Quero Saber. Bom, para você ficar ciente, eu estou recebendo várias mensagens no meu e-mail, no WhatsApp, no Facebook, com diversas perguntas. Conforme o decorrer do tempo, eu vou estar respondendo a cada uma delas, tá bom? Os links vão estar na descrição abaixo no vídeo, ok? A pergunta de hoje eu recebi pelo WhatsApp e é bem interessante. O que Jesus quis dizer quando falou: dissesse bem, não tenho marido, tivesse 5 e o que tem agora não é teu. Você falou com verdade. O texto que eu acabei de citar se encontra no Evangelho de João, contando a história da mulher samaritana. É interessante primeiro que o texto começa dizendo que judeus e samaritanos não conversavam. Por que isso acontecera? Na época de Moisés, Moisés instaurou o culto a Deus, a nação de Israel, e lá eles começaram a adorar no monte Gerizim, ou Gerizim, como eu prefiro pronunciar, porque o hebraico ele não tem essa pronúncia do J, Chá, Kesh, Jorge, por exemplo, não é bálsamo de Gileade, seria Gileade, pronúncia do hebraico, Gui, nunca J. Esse J é algo mais moderno, da Idade Média, eu acho, para cá, tá bom? Voltando para a nossa história, para não perder o foco. Então Moisés instaura o culto e eles começam a adorar ali no monte. Anos depois, Davi, rei Davi, traz a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém e o rei Salomão, ele constrói o templo. Então divide-se um grupo, uns querem adorar no monte, como Moisés ensinou, outros querem adorar em Jerusalém, porque lá tem o templo de Salomão. Até aí tudo bem, estava dividido, mas tinha ainda uma conversa, tinha uma harmonia. Nabucodonosor vem, destrói o templo em Jerusalém, leva os judeus cativos e manda para o território de Samaria alguns povos, para que a terra não fique totalmente desabitada, alguns povos de outras tribos, de outras tribos, melhor dizendo, de outros países, gentios. E esses gentios começam a querer adorar o Deus deles lá, Astarte, Azera, Baal, todos os deuses. E isso começa a impregnar na terra. O povo de Samaria começa também a prostituir-se dessa forma, polui-se o culto em adoração. Então eles começam a acender, vamos dizer, na linguagem do século XXI, uma vela para Deus, outra vela para o diabo. Então isso começa a pendurar no tempos depois, Neemias e Esdras reconstrói os muros, reconstrói o templo, e os judeus voltam a adorar no templo em Jerusalém. Aí qual é a grande questão agora? Onde devemos adorar? Os samaritanos estão impuros, eles são mestiços. E isso começa a cortar relações, eles rasgam mesmo, não querem mais conversa porque eles são mestiços e nós somos impuros. E enquanto isso, os samaritanos eles se envolvem com idolatria. Erros dos dois lados. Por isso Jesus fala: vocês judeus, nós judeus estamos errados, os samaritanos também estão errados. Os verdadeiros adoradores não adoram no templo, não adoram no monte, eles adoram ao Pai em espírito e em verdade. Tem que ser vida em santidade. Quando Jesus fala em espírito, ele está querendo dizer para os samaritanos que não é com as imagens que eles estavam tendo. Quando ele fala em verdade, ele está falando para os judeus que não é com a hipocrisia que eles adotaram para si. Tem que ser em espírito e em verdade. É assim que os verdadeiros adoradores adoram. Voltando um pouquinho antes, temos a frase de Jesus aí a respeito dos 5 maridos. Observe que o texto não fala que ela teve 5 amantes. Jesus não está dizendo que ela teve 5 ficantes no século XXI. Jesus não está dizendo que ela teve 5 relacionamentos qualquer. Está dizendo que ela teve 5 maridos. Aí nós temos que lembrar que naquela época vigorava a chamada lei do levirato. Que lei era essa? Se uma mulher casasse com alguém e esse alguém viesse a falecer, ela tinha que casar com o seu irmão. Então o que é que aconteceu? Essa mulher ela casou-se legalmente com um. Esse faleceu e ele não teve filho, eles não tiveram filho. Então o seu irmão casou-se com ela para dar descendência ao seu irmão mais velho. Porém ele também faleceu. A terceira vez, a quarta vez, 5 maridos ela teve legalmente. Jesus fala 5 maridos.
Porém, o que agora tem, esse de agora, esse não é seu. O que eu venho a entender com o texto? Ela tentou 5 vezes da maneira correta, 5 vezes da maneira certa. Porém, não deu certo. Mas o diabo lançou uma semente e ela acabou acatando. A 6ª vez, o marido não era dela. Mas é interessante quando Jesus chega na história. Jesus chega na história para dizer o seguinte: você tenta com a sua força, tenta com o seu músculo, está tentando fazer a coisa certa 5 vezes, mas com a sua força você não vai conseguir. Porém, eu cheguei para mudar a sua história. Lembro de um antigo hino que dizia: não tente sozinho, você não vai conseguir. Sem a ajuda de Jesus, carregar a sua cruz do lugar não vai sair. A mulher samaritana tentou sozinha e quase se acabou. Mas quando Jesus entrou na estrada, a história foi mudada e a vitória ela alcançou. Esse foi a perguntas e respostas de hoje. Aguardo você na próxima. Shalom, galera.